Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre o Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev. Gente, esse foi, se não a melhor leitura de 2023, tá no meu top 3 ali. Foi um livro que me movimentou muito. Comentei num dos vídeos anteriores que eu estava pensando em fazer um vídeo resenha, mas vi com a Nicole, ela começou a ler por eu tanto falar desse livro, que eu percebi que eu não ia conseguir fazer uma resenha falando em 15 minutos sobre o livro inteiro e que eu não quero fazer uma resenha em 15 minutos falando do livro inteiro. Então, pensei em fazer um jeito diferente, mais esse bate-papo, falando das entradas de diário, porque esse livro é formado por entradas de diário, e comentando as coisas que eu pesquisei, as coisas que eu notei, por que me movimentou. Então, para ser um bate-papo mesmo, por isso que eu tô sentada aqui na minha mesa de escritório, nessa roupagem um pouquinho mais diferente de como eu gravo o vlog. Não tenho o intuito de ser uma estudiosa sobre isso, mas estou aqui para compartilhar um pouco do que eu vi nesse livro curtíssimo de nem 100 páginas, mas que ele é tão potente, que movimenta tanto a gente. Eu espero que com isso vocês sintam vontade para ir atrás desse livro, para lê-lo, porque eu considero que vale muito a pena. Para começar, eu tenho essa edição então da Editora 34, ele é uma tradução do Samuel Junqueira. Eu amo a arte dessa capa, tanto que eu mandei imprimir, eu tenho ela feito quadro no meu escritório. Aqui a gente tem um texto de apoio também que eu achei bem legal. E o livro em si, ele vai até a página 72, o texto do Turgenev. A partir disso, a gente tem daí um pós-fácil do Samuel e que vai até a página 92. Então, a gente tem quase 20 páginas aí de texto de apoio que eu considero que é bem legal. Bom, esse foi um livro então publicado em 1850 e por que ele é tão emblemático, por que ele é tão importante? É a obra onde vai ser cunhado o termo homem supérfluo, que é um tipo psicológico utilizado amplamente na prosa russa, principalmente a prosa do século XIX. Então aqui a gente tem um marco realmente na literatura. Outras obras anteriores já abordavam de forma indireta o tema, mas o que cunhou, que deu forma e que se dedicou a explanar e a definir o que é esse tipo psicológico foi nessa obra aqui com o Turgenev. Ele faz então até mesmo uma conexão que eu vou falar mais pra frente com o Hamlet e Don Quixote, que são livros que estão na minha lista de 12 livros para 2024. Então, por isso que eles estão, na verdade, de tanto que eu gostei desse livro, quero entender outras influências que tiveram nesta obra. E o que essa obra vai trazer pra gente, Ela tem o formato de entradas de diários, onde esse homem, após receber a notícia de que ele está morrendo, que ele tem pouco tempo de vida, ele vai rememorar o seu passado, vai pensar também sobre um quase relacionamento que ele teve com uma moça chamada Lisa, seu sentimento de desajuste, que era algo característico com a juventude desta época, principalmente porque estavam, sob o domínio ali do regime opressivo do Nicolau I. Quando ele volta para essas suas memórias do passado, ele percebe o quão de inútil teve sua vida, percebe quão profundo foi a inutilidade de seus atos. E bom, avançando então para as entradas de diário propriamente ditas, eu vou acompanhar então minha edição da 34, sei que tem um pessoal que tem uma edição que saiu com o livro do Pais e Filhos da CLC, então que é um livro pequenininho, mas vou acompanhar por essa leitura. A primeira entrada de diário, ela é minha segunda entrada preferida. Tem uma outra que mais pra frente eu vou comentar com vocês, mas a primeira então é de 20 de março de 1800 e a gente não sabe de que ano especificamente. E nessa carta ele vai trazer então pra gente que o certo é que morrerei em breve. Ele falou que o médico não conseguiu continuar escondendo isso dele. E aqui eu já quero chamar a atenção para vocês para um ponto que é extremamente importante, que é a forma com que ele descreve a natureza, o clima e como que isso vai interferir, não interferir, mas vai ser um reflexo daquilo que ele está vivenciando. Então nessa entrada especificamente ele vai falar: os rios descongelarão. Se é para morrer, que seja na primavera.
lá fora está úmido e ventando. Então, como ele está num processo de transição de estações, então os rios estão descongelando, está entrando a primavera, que é o momento em que normalmente as coisas florescem, mas que no seu mundo interno as coisas estão morrendo. Então é como se esse inverno que estivesse passando, ele não passasse dentro dele. Então são alguns elementos, e isso é uma influência do romantismo na obra do Turgenev, que tem muito, né, o romantismo alemão principalmente, que tem esse aspecto do clima e do tempo interferindo, né, sendo um espelho de tudo que está acontecendo. Aí ele fala, né, que mas não é cômico começar a escrever um diário há provavelmente 2 semanas da morte. Então, no livro todo a gente vai acompanhar essas pontas de ironia. Então, um tom de ironia de autodepreciação também, que ele é irônico de quão inútil, de quão as coisas são ruins, né, em relação a ele mesmo. Então, ninguém precisa jogar ele para baixo, porque ele mesmo faz isso. E daí a gente avança aqui, né, que dizem que perante a eternidade tudo é ninharia. Mas nesse caso, a própria eternidade é uma ninharia. Isso daqui remete a gente diretamente ao Eterno Retorno, do Nietzsche, tema também abordado em A Sustentável Leveza do Ser, que é um dos meus livros preferidos também. E eu tô atrás de um livro sobre o Eterno Retorno, porque é uma temática que eu quero estudar mais, que basicamente, né, do que eu tenho conhecimento e que não é muito profundo, então se você tiver algum complemento, deixa aqui nos comentários, mas o Eterno Retorno vai falar de que como as coisas são cíclicas e como a gente retorna ao mesmo ponto de partida. Então, que ao mesmo tempo que as coisas que a gente está vivenciando, elas vão ser vividas na sua eternidade, ela tem tanto o peso de viver na eternidade quanto a leveza de, ao passar do tempo, aquilo se torna irrisório, porque ele é vivenciado de forma tão repetitiva que a gente acaba não tendo mais contato com a profundidade daquilo, que é basicamente o que o Milan Kundera vai trabalhar na antítese do peso e da leveza, em todo o seu livro da Insustentável Leveza do Ser. Então, quando ele fala que a própria eternidade é uma ninharia, me remete a isso de que as coisas vividas em repetidas vezes perante a eternidade, elas deixam de ter o peso que elas têm, dependendo do seu ponto de vista. No seu ponto de vista, elas podem ter ainda mais peso porque elas vão ser eternas. E aqui, no final da página 9, né, que estamos ainda na primeira página, ele fala o seguinte: acerca de suas doenças, um homem decente não fala. Inventar histórias não é minha especialidade. Refletir sobre questões elevadas não é comigo. Nem mesmo descrições da vida ao meu redor poderiam interessar-me. E não fazer nada é deprimente. De ler, tenho preguiça. Então aqui a gente tem um resumo de toda a melancolia que esse personagem está vivenciando e de quão pouca visão de futuro, de vida ele possui, porque tudo à sua volta não o atrai. Isso já nos deixa a par de como que está a mentalidade, como que está o emocional também dessa pessoa. Na página 10, daí a gente avança para ele falando um pouco da vida dele, da infância dele, de como que era com os pais. Ele tem, né, a gente percebe que ele tem 30 anos, então ele ainda é um jovem, pelo menos eu considero jovem. A família dele era de proprietários rurais, bem abastada. O pai dele, contudo, era um jogador compulsivo e ele vai colocar a propriedade e toda a herança da família nos jogos, então a gente vai ver isso acontecendo nas próximas páginas. A mãe dele, ele fala que era uma senhora de caráter, bastante virtuosa, mas que ele nunca conhecia uma mulher cuja virtude lhe proporcionasse menos satisfação. Então ela era virtuosa, mas não estava de acordo com aquele sentimento. Ele fala que ela tiranizava todos, e aqui nós vamos ter então elementos da autobiografia, né, do próprio Turgenev, porque ele fala exatamente a mesma coisa da mãe dele, que ela era uma tirana, que ela batia em todo mundo, que ela batia nele com o mesmo zelo que ela tiranizava e disciplinava os seus servos. Então a gente vê aqui algumas reminiscências da sua própria vida na obra. E aqui na página 10 ele fala que a mãe dele vai vir a falecer e que ele sente que é muito bom finalmente ver no rosto dela que ela se livrou da consciência da vida, dos sentimentos obsessivos. Então, como se a morte fosse esse alívio final de tudo aquilo que vivenciou e das coisas negativas que foram vivenciadas. Ele fala também que ele teve uma infância difícil,
que eles amavam, né? Os pais dele amavam ele foi uma criança amada, mas que isso não trouxe consolo para ele. Ele fala também que ele se esquivava dessa mãe virtuosa, que ele não a amava, mas que amava com amor seu degenerado pai. Isso já mostra um pouco de como que foi sua infância, ele sabendo que ele era amado, mas que isso não foi consolo, então que isso não bastou para ele, e vem de um lar aí que a gente sabe que é um lar ruído, como todos e grande parte dos lares, né, mas tudo bem, mas que isso vai trazer um impacto negativo para ele, esse desamor com a mãe dele. Eu sinto que ele sente em certo nível uma culpa também por conta disso, mas que tem algo que o atrai no seu pai e que a gente vai entender um pouco disso mais pra frente. Bom, e daí nós vamos para a segunda entrada do diário, que é a do dia 21 de março. Aqui, como eu comentei, nós vamos ter aspecto da natureza também influenciando nesse sentimento dele, não só no sentimento, mas no seu estado de humor. Mas ele logo fala que nada importa e muda a narrativa, e esse nada importa é um sentimento que ele vai estar presente tanto no niilismo quanto no homem supérfluo. Aqui ele vai contar pra gente também que ele foi criado em casa e que foi educado por tutores. E um dos pontos que me chama a atenção é que ele não viveu, não teve convivência com outras crianças, e sim com pessoas adultas como seus tutores. Isso me mostra que ele foi introduzido nesse mundo adulto e ele não participou desse mundo infantil, do faz de conta, da imaginação. O que faz, né, de certa forma, influência na forma com que ele vai vivenciar as suas experiências e vai impactar na sua visão de mundo. Nessa entrada de diário, a gente vai ter também o momento que ele vai contar do falecimento do pai dele. E é o primeiro momento que a gente tem contato com o símbolo do passarinho, que é um símbolo que vai aparecer em outros momentos. Para mim, o principal elemento que é importante a gente ter em vista aqui é o fato do passarinho enjaulado. E como a gente vai ver ao longo do livro que ele se sente preso dentro do seu próprio corpo, dentro da sua própria carne, da sua própria mente, é o principal elemento que eu vejo aqui no livro. Tanto que nessa passagem que ele vai falar que ele viu o pai dele falecendo, né, faleceu na frente dele, ele fala que tiram ele de cima do corpo do pai dele, como um passarinho covardemente apanhado, agarraram-me e me levaram. Então, esse pássaro que foi preso. Nós avançamos aqui para a leitura e ele conta que após a morte do pai dele, eles se mudaram para Moscou, por uma razão simples, né? Toda a propriedade tinha sido utilizada para pagar as dívidas do pai dele, então só sobrou para eles uma pequena aldeia que era onde eles estavam vivenciando. Na página 15, ele vai falar que enquanto vive, o homem não sente a própria vida. E aqui eu quero chamar a atenção para a forma que o Turgenev vai trazer esses elementos. Eu acho que é um discurso extremamente bem escrito, mas muito polido, sabe? Então ele não é tanto cheio de firulas, ele não procrastina, ele não faz digressões infinitas, ele é muito sucinto na sua narrativa, o que eu gosto bastante. Ele vai do sentimentalismo para a nostalgia, para a filosofia sobre a vida, e tem uma determinada parte aqui nessa passagem que ele vai falar sobre o jardim dele, né? E dá a entender que quando ele morresse, o que ele ia sentir falta seria dessa natureza do jardim da sua infância, que foi onde ele cresceu e onde ele se desenvolveu como sujeito. Então aqui a gente vê novamente essa melancolia, que vai se arrastar, né, ao longo dessa passagem e para as próximas também. Queria mostrar um pouquinho para vocês como que é por dentro dessa edição da Editora 34. Ela tem essa pintura aqui, então, ilustrando a capa, que eu acho maravilhosa. O ladinho dela é azulzinho. A parte de trás tem um texto que fala um pouco sobre a obra. E sim, não se assustem, eu risco a parte de trás do livro também. E a gente vai aqui para a orelha, que tem um texto bem legal, que dá uma contextualizada na obra e que ele avança até a parte de trás. Aí, a gente avança aqui, né, entra no livro. Esse foi um livro que eu tive contato
por conta de uma leitura complementar para a senhoria. Então, a gente, na época, estava lendo esse livro, ele tem um personagem que é considerado supérfluo, por isso que eu li, na época eu paguei R$30 nessa edição, tá? Aí aqui tem um sumário que a gente fala, então, do livro em si, do Diário do Homem Supérfluo, e tem um pós-fácil do tradutor. Como eu comentei, aqui tem as entradas de diário, tá? Aqui eu usando o meu código de cores, como vocês podem ver. Aí ele tem o texto corrido e avança para a próxima entrada de diário. Tem um texto corrido e avança para a próxima entrada de diário. Essa, por sinal, da 22 de março, é a minha entrada preferida, tá? Pessoalmente. A gente vai falar sobre ela, vocês podem ver como ela está riscada, como ela está anotada. E, bom, por dentro do livro aqui, nesse tópico, é isso. E daí a gente avança pro texto de apoio do Samuel Junqueira, tá? Então, tem o nome dele aqui, eu normalmente separo para marcar a parte do texto de apoio, que também está bem riscadinho, tá bem judiadinho já esse meu livro. Achei até que não ia conseguir fazer releitura nele. E no final tem uma parte aqui sobre o autor e sobre o tradutor, que é o Samuel Junqueira, tá? Recomendo bastante essa edição. Bom, pessoal, por hoje é isso. Me digam o que vocês acharam desse vídeo. Tentei mostrar um pouquinho do começo do livro, um pouco sobre a edição. Eu gosto muito de falar sobre esse livro, como vocês podem perceber. Então, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar aqui no link na descrição o livro para vocês adquirirem. Lembrando que daí quando vocês adquirem pelo meu link eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam mais nada por isso. Então é uma forma de vocês me ajudarem o canal a continuar crescendo. Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar desse livro. Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever também no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.